Muitas pessoas perguntam por que Jesus ainda não voltou. A Bíblia não trata esse assunto de forma vaga nem confusa. Desde o início da Igreja, os cristãos aguardam essa promessa. Jesus afirmou que voltaria, e essa palavra continua válida. A aparente demora não é falha, não é esquecimento e não é mudança de planos. É parte do propósito de Deus. Jesus disse claramente aos discípulos que iria preparar lugar e que voltaria para buscar os seus. Essa promessa foi feita de forma direta. A volta de Cristo é real e acontecerá. Ao mesmo tempo, o próprio Jesus afirmou que ninguém sabe o dia nem a hora desse acontecimento. Somente o Pai. Isso nos ensina a não viver presos a datas, mas preparados em todo o tempo. Depois da ressurreição, os discípulos perguntaram a Jesus se aquele seria o tempo da restauração final. A resposta foi clara. Não compete ao homem conhecer tempos ou épocas que o Pai estabeleceu por sua autoridade. Jesus não alimentou curiosidade humana. Ele direcionou os discípulos à missão. Enquanto esperamos, existe uma responsabilidade diante de Deus. O apóstolo Pedro tratou desse assunto de forma direta. Ele escreveu que muitas pessoas zombariam da promessa da volta de Cristo, dizendo que tudo continuava como sempre foi. Pedro respondeu afirmando que Deus não esqueceu sua promessa. Ele explicou que o problema está na forma como o homem entende o tempo, não em Deus. Antes de continuar, se essa mensagem bíblica está te ajudando, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Assim, mais pessoas poderão ouvir a verdade da palavra de Deus. A Escritura diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa palavra mostra que Deus não age segundo o nosso relógio. O tempo de Deus é guiado por propósito. O que parece demora para o homem é paciência da parte de Deus. Ele age no momento certo, sem atraso e sem erro. Pedro continua dizendo que o Senhor não tarda em cumprir sua promessa, como alguns pensam. Pelo contrário, ele é paciente, porque não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é uma das razões mais claras pelas quais Jesus ainda não voltou. Deus continua oferecendo oportunidade de salvação. Cada dia que passa não é descuido de Deus. É misericórdia. Enquanto Cristo não volta, o Evangelho continua sendo anunciado, vidas continuam sendo alcançadas e corações continuam sendo transformados. A porta da graça ainda está aberta, mas a Bíblia deixa claro que ela não ficará aberta para sempre. Jesus falou sobre sinais que antecederiam sua volta. Ele mencionou guerras, fomes, terremotos, perseguições e o aumento da maldade. Essas palavras não foram dadas para gerar medo, mas para servir de alerta. Jesus disse que esses sinais seriam apenas o começo. Eles mostram que o tempo está avançando. Diante disso, Jesus deixou uma ordem direta: vigiem. Ele comparou sua volta aos dias de Noé, quando as pessoas viviam distraídas e foram surpreendidas. A falta de vigilância espiritual leva ao descuido e ao afastamento de Deus. Por isso, a Bíblia chama o povo de Deus a permanecer atento. O apóstolo Paulo reforça esse alerta. Ele afirma que o dia do Senhor virá como ladrão de noite para os que não estão preparados. Por essa razão, o cristão não deve viver em sono espiritual. Vigilância significa viver em obediência, santidade e compromisso com a palavra de Deus. A volta de Cristo não será silenciosa nem invisível. A Bíblia afirma que o Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Todos verão. Não haverá dúvida. Para os que aguardam o Senhor, esse dia será de alegria e redenção. Para os que ignoram a verdade, será um dia inesperado. Jesus ainda não voltou porque Deus continua cumprindo sua obra. O Evangelho ainda precisa alcançar vidas. A igreja ainda está sendo preparada. Quando tudo se cumprir, Cristo voltará no tempo determinado pelo Pai. Nada impedirá esse dia. O alerta bíblico é claro: estejam vigilantes. Não vivam como se essa promessa não fosse real. Não deixem a fé esfriar. Não se acomodem com este mundo. A pergunta
mais importante não é quando Jesus voltará, mas se estamos prontos para quando Ele voltar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Agradeço de coração por você ter permanecido até aqui ouvindo a palavra de Deus. Que o Senhor te guarde, te fortaleça e te conduza em todo o tempo. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém.